Acho que daí. Então, sejam bem-vindas. Hoje aqui, quarta-feira, dia 21 de maio. Quero dar boas-vindas à Nicole, me apresentar. Eu sou Patrícia, sócia da OIPE. Camila, minha sócia, também está aqui. A gente tem essa rotina de encontros chamado OIPE Experiences, que a gente recebe clientes, prospects, parceiros, pessoas que queiram conhecer sobre o nosso trabalho. Então, é uma forma da gente divulgar, mas também é uma forma da gente se manter conectado com as pessoas que nos acompanham de uma forma mais pessoal, né, mais íntima. E cada mês a gente traz um tema. Esse mês a gente teve dois temas, porque a gente aproveitou aí o Dia das Mães para oferecer esse presente junto com a Nicole, ela topou essa oferta. A gente teve um evento de Action Learning, que é uma metodologia de desenvolvimento de líderes, e agora a gente está tendo produtividade cíclica com a Nicole. Então, a gente vai ter momentos de apresentação, momentos de divisão de sala. A ideia é a gente ficar até 9h30 pontualmente, não passar desse horário. A gente tem essa honra, essa coisa de honrar o tempo, por isso começamos no horário também. E aí, falando um pouquinho da OIPE, a gente é uma consultoria de desenvolvimento de líderes e equipes, que trabalha muito com aprendizagem experiencial e que tem se dedicado, né, a esse tema também da mulher no mercado de trabalho. Então, por isso que a gente está trazendo esse tema para essa roda. Então, a gente tem a intencionalidade de melhorar, né, os ambientes corporativos para as mulheres, assim como uma missão, e temos algumas intervenções que a gente quer passar a fazer em empresas com esse tema. E aqui apresentando a Nicole, ela já vai se apresentar, mas a Nicole é uma pessoa que tem me acompanhado já há uns 2 ou 3 anos. Eu tive o primeiro contato com ela pessoalmente, para cuidar de, das minhas questões com ciclo, com ciclicidade, com pré-menstrual. A gente fez um Hum. trabalho, de ginecologia natural durante, sei lá, 6 meses, quase um ano se acompanhando, assim, ela me acompanhando. E aí depois eu embarquei com ela na leitura do Mulheres que Correm com Lobos. E estamos aí, né, no 12º, Primeiro primeiro capítulo, por então mês, acaba 11 meses, 12 meses 11 já meses, de isso, clube. de trabalho, de leitura, de discussão. Então, estou muito feliz dela estar aqui com a gente, é um presente mesmo ouvi-la e, e refletir sobre esse tema que é é um tabu, né? Que a gente ainda é uma coisa que não é falada abertamente, a gente não tem esse hábito, né, de conversar em roda sobre ciclicidade, ciclo menstrual. Então, vou passar. Além disso, ela fez doutorado em administração na GV, então a Nicole é uma pesquisadora, então junta meio que esse lado mais alternativo, que, se a gente puder chamar dessa forma, né, que tem a ver com ciclicidade, tem a ver com as mulheres, com todo esse lado aí cientista, então aproveitem ela, é um presente a gente ter ela aqui com a gente. E aí, Bom, para quem está com a câmera fechada, a gente vai ter momentos em subgrupos, então espero que vocês consigam. Tudo bem ficar com a câmera fechada, não tem problema nenhum, mas nos subgrupos eu espero que vocês possam participar. Se vocês não puderem, me avisem aqui, que daí eu deixo quem não pode participar numa sala, quando eu dividir a sala, tá bom? A Maria Cláudia e a Letícia, no caso. Pode me enviar no chat, se não puder participar, que daí eu coloco vocês duas numa sala e vocês, na hora da sala, vocês não participam. Muito bom. Então, tá então, contigo, tá Nicole. bom. Obrigada, Patrícia, e Camila pelo convite. Obrigada por essa introdução. Agradeço a todas vocês por estarem aqui, por terem aberto esse tempo, espaço na agenda para ouvir sobre esse tema, né, que querendo ou não é de autoconhecimento. Então, eu vou já compartilhar a minha apresentação, porque já no segundo slide eu já me apresento um pouquinho. Deixa eu botar aqui. Tela cheia. Ué, aqui, ó. Vocês estão vendo a minha Uhum, apresentação? Sim? Tá bom. sim. Então, hoje a gente vai falar sobre produtividade cíclica. Descubra a potência da sua ciclicidade, produza mais e melhor. Então, primeiro, né, quem sou eu?
Cientista e educadora menstrual. Então, a minha trajetória acadêmica, ela vem toda dentro da administração. Então, eu fiz mestrado e doutorado na FGV, em São Paulo. Mas foi assim, a minha transição, fim de doutorado, início de maternidade, que me fez repensar muitas coisas, que me fez mudar a relação com o meu corpo e com a minha ciclicidade. E foi então que eu comecei a trabalhar com mulheres, comecei a me dedicar a entender o ciclo menstrual e, e toda a potência que tem por trás disso. E me intrigou muito desde o início, assim, por que que a gente tem tão pouco conhecimento sobre isso que é tão importante para nós mulheres, e assim, é engraçado a gente falar como um assunto alternativo, sendo que metade da população mundial passa por isso por 40 anos da sua vida, e que se não fosse o ciclo menstrual, nenhum bebê, nenhuma vida, nenhuma pessoa estaria sobre este planeta, né? Então, é interessante enquadrar, né, os assuntos de mulheres como minorias nas discussões de políticas públicas, por exemplo. Então, é curioso que a gente ainda fale dessa maneira, quando, na verdade, os números nos dizem que isso diz respeito di, direta ou indiretamente, a todas as pessoas que estão na Terra. E então já tem uns 8 anos assim que eu trabalho com ciclo menstrual em mulheres especificamente. Eu também sou pesquisadora, então eu sou mestre em estudos menstruais contemporâneos, ano 1, agora estou no ano 2, com uma professora no Reino Unido. E a minha última pesquisa foi sobre pobreza menstrual no Parlamento Europeu. Então, a gente fez a gente terminou 2, 3 semanas atrás, um mapeamento do estado da pobreza menstrual, né, que é a falta de acesso a produtos, a saneamento e a educação nos países membros e soluções para endereçar esse problema. Então, estou feliz de, em 2 semanas, a gente vai apresentar esse trabalho, eu e uma parceira, lá em Bruxelas, os resultados dessa pesquisa. Então, eu faço essas duas coisas, né? Eu faço pesquisa, científica, e faço esse trabalho de educação menstrual, especialmente menarca, né? Então, o início da vida cíclica, menstruação e tudo que envolve ciclo menstrual, e também menopausa, perimenopausa e essa transição final aí para o fim da vida cíclica, digamos assim. E para a gente começar, eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Peço que peguem o celular para responder. Quando penso em ciclo menstrual, penso em. E aí vocês podem colocar aí 1, 2, 3, 4 palavras. E a gente vai ver que nuvem de palavras é essa que se forma a partir das percepções de vocês. Todo mundo conseguiu pegar o QR? Eu vou passando então para o. Tá se formando então uma nuvem, oscilação de humor, incontrolável, flutuação, regularidade, introspecção, descanso, cansaço, poder vida, aquietamento, diferença na produtividade, vamos falar sobre isso, respeito com o corpo, cólica TPM, restrições também. Que mais? Sentimental. Então, é tudo isso, né? Porque um ciclo, ele tem duas grandes fases, mas também a gente pode olhar para o ciclo como tendo 4 fases, e num mesmo ciclo a gente pode ter um pouco de tudo isso. Então, vamos tentar destrinchar um pouquinho destas palavras aí ao longo da apresentação. Agradeço a participação de vocês. Então, vamos seguindo. Então, para começar essa conversa, eu queria perguntar:
E assim, e sobre perguntas, a qualquer momento pode sair do mudo e fazer perguntas. Eu quero que seja mesmo uma conversa, um bate-bola, não que eu fique falando, não precisa reservar as perguntas para o final, então fique à vontade. E agora eu realmente vou fazer uma pergunta, então adoraria ouvir um pouquinho de vocês. Por que que, apesar de menstruarmos por cerca de 40 anos, né? Vamos colocar aí dos 10, 11 até os 50, pegando médias aí de idade de menarca e de menopausa. Por que ainda, apesar disso, a gente sabe tão pouco sobre o ciclo menstrual? Por que vocês acham? Patriarcado, a Mariana falou no chat. Eu também acho que é porque realmente a gente vive num mundo masculino, assim, criado, né, desenvolvido, onde as regras, as normas foram desenvolvidas por homens e eles não se preocupavam muito com esse tema. E depois Uhum, que nós entramos, né, se adaptando a esse mundo e ainda, né, não falando sobre todos os temas que são importantes para a gente. uhum. Uma fase de adaptação mesmo. Acho que tem vergonha. Vergonha. Uhum, Vergonha, é meio tabu falar disso em público uhum, abertamente. Eu acho que tem a ver como a gente foi educada, né? Tipo, como que cada uma teve aí o seu processo de primeiro da menarca mesmo e o que que já foi passado culturalmente por aquela família, por aquela mãe, né? uhum, Então, eu vejo assim a minha mãe até não tem tão forte isso, mas eu ouço a minha sogra, mais as tias do Pedro, ai, que saco menstruar, que saco uhum, isso. Então, como um lamento, assim, né? E aí, sei lá, eu acho que é uma coisa assim que é vista como negativa e, e também e isso que a Márcia falou, tabu, então, tipo assim, você menstruou, mas não vamos ficar falando muito disso, né? Tipo, tá, menstruou, resolveu, assim, tipo, tá pronto, já foi, era o que tinha que ser e foi, entendeu? uhum, Não tinha um espaço para que a gente falasse sobre isso. E eu Até com acho as que mesmo amigas, né? depois, né, que se abriu esse espaço, porque isso hoje é diferente, né? A gente já está aí inserida em muitas esferas que antes a mulher não transitava, mas aí eu vejo uhum, muito como algumas mulheres ainda olham para isso como um sinal de fragilidade e fraqueza, porque vai mostrar a minha instabilidade, vai mostrar, então é um uhum, mal necessário. Então, se pode ser suprimido, é o que a gente deveria estar procurando, porque é esquisito naquele ambiente onde passam a fazer parte, né? uhum. Não É, combina com eu acho esse que é ambiente. interessante. Eu acho que não é interessante para o capital, para a indústria, para ninguém. Eu acho que é por isso que virou um tabu, inclusive, porque vem de algo muito misterioso, né? De onde não se sabia o que que era isso que acontecia no corpo, e foi se passando, e depois que descobriram que realmente não podemos tratar isso como um problema, porque a gente tem que produzir, a gente tem que gerar dinheiro, demanda, tem que cuidar dos filhos e tudo mais, para que o mundo continue girando, eu acho que virou, foi colocando como um tabu para que realmente não se falasse sobre. E aí foi da onde que a gente não conseguiu quebrar esse padrão e até hoje, mesmo no nosso tempo, ainda continua algo muito que ainda tem muito espaço para ser explorado. Tudo isso e mais um pouco. Então vamos lá. Eu vou trazer também algumas das razões pelas quais ainda é tão difícil a gente falar sobre isso e a gente sabe tão pouco. Então, primeiro, eu trago assim as bases filosóficas e religiosas da nossa sociedade, elas são patriarcais, né? E por mais que vocês pensem assim, talvez eu não seja um praticante, eu não pratico nenhuma religião, então acho que isso não me afeta, mas na verdade, assim, ó, é, as três grandes religiões do mundo são patriarcais, no sentido de que os homens estão no centro e exploram as mulheres. E essas religiões influenciaram as filosofias, né, os pensamentos dos filósofos, em sua maioria homens, né, ou quase sempre, e essas filosofias influenciaram o direito, influenciaram as ciências, a forma como a gente estuda a realidade, a forma como a gente apreende a realidade, a forma como a gente faz as coisas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês da primeira enciclopédia latina de antes de Cristo, de 73 antes de Cristo, o que está escrito lá. O contato com o sangue menstrual azeda o vinho novo, torna estéreis as plantações tocadas, seca as sementes do jardim, faz com que as frutas caiam das árvores e faz com que as colmeias morram.
Então, na Bíblia, no Alcorão, a gente tem trechos assim, tipo, se você tocar uma mulher menstruada, você vai estar impuro até a tarde, você vai precisar se banhar não sei quantas vezes para poder voltar a fazer suas coisas. Então, a gente tem essas falas escritas, não só ditas, como escritas em alguns desses que são os principais cânones, né, religiosos e filosóficos da nossa sociedade. Então, isso é assim, vai perpetuando essa noção, né, de que o sangue é essa coisa incontrolável e que é sujo e que é impuro e que não dá para compreender esses processos que acontecem com as mulheres. Então, essa ideia do sangue como sujo e pecaminoso, mas percebam, né, nessa frase, por isso que eu deixei ela aqui, também tem uma coisa de poder nesse sangue, né? Porque se um sangue, o contato com uma gota desse sangue azeda o vinho, seca as sementes, faz as frutas caírem, as colmeias morrerem, e ainda tem outros que a faca perde o fio. Opa, tem também alguma coisa temível e poderosa nesse sangue. Então, talvez isso também explique um pouco de medo, o não entendimento e um pouco do medo desse poder que também parece estar associado ao sangue menstrual. Então, tudo isso contribui para esse persistente estigma, né, menstrual, e o estigma é entendido como esse véu que fica na frente de um assunto, né? E aí a gente estuda assim, muitas teorias, uma delas é a do concealment, né? Que tipo, a gente aprende desde pequena, a gente é socializado, então, portanto, a educação, tanto na família quanto nas esferas públicas, de que a gente tem que esconder a menstruação a todo custo. Então, a gente aprende desde cedo que o absorvente tem que ficar no bolso ou numa bolsinha, e que, meu Deus do céu, se uma mancha de sangue aparecer na roupa, é o fim do mundo. Todo mundo tem uma história para contar sobre isso. É uma vergonha ter um pingo de sangue numa toalha ou numa roupa de cama. E aí, outra teoria também que vale muito ainda é a teoria do passing, né? Que a gente tem que passar como não menstruante. Então, nós, seres menstruantes, temos que performar, viver, nos comportarmos como se a gente não fosse menstruar, não menstruássemos de vez em quando. E isso é trabalho, né? Isso é um trabalho imenso. Então, por exemplo, tem pesquisas que mostram assim, que fazem um grupo de teste com uma mulher que deixa cair um grampo de cabelo, e aí as pessoas avaliam ela, sei lá, competente, normal, sei lá o quê. E a outra pessoa deixa cair um tampão em cima da mesa num contexto de trabalho. Aí essa mulher é tida como menos confiável, mais, sei lá, irracional, sei lá, várias, eu não me lembro exatamente, mas são características negativas, porque ela deixou escapar, deixou cair da mão, ao invés de um grampo de cabelo no grupo do produto menstrual. Então, olha como a mera exposição, a mera combinação, estar perto de um produto menstrual já diminui aquela pessoa, né? Então, tem tudo isso. Outro ponto, né? Como, eu não sei quem falou, se foi a Simone ou se foi a Daniela, que quando as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, e isso é muito um trabalho mesmo da segunda onda feminista no pós-guerra, né? Porque as mulheres foram para as guerras, aí nos anos 50 elas tiveram que voltar para casa, porque daí os homens voltaram da guerra e eles ocuparam os postos de trabalho, as mulheres, obrigada pela ajuda de vocês, podem voltar, vão lá ser dona de casa agora. Né? Não precisamos mais da força de trabalho feminina. Então, elas meio que voltaram, claro que eu estou falando de um contexto Europa e Estados Unidos, né? Não estou falando que é quando se tem mais produção teórica sobre isso. E aí, nos anos 60, quando as mulheres querem voltar para o mercado de trabalho, elas precisam se comportar como se elas precisam passar como não menstruantes. Então, é apagamento total das flutuações, do sangue, e assim a gente vai aprendendo. Isso são as nossas mães. A minha mãe foi uma mulher que fez de tudo para ir para o mercado de trabalho, custe o que custasse. A única faculdade que tinha para ela, onde ela morava, era de magistério. Tu acha que ela queria ser professora? Não, mas ela foi porque era a única opção que tinha, porque ela queria trabalhar. Então, a menstruação e o ciclo menstrual ele foi sendo construído como um evento passivo, de que simplesmente, de tempos em tempos, menstruei. Aí, quando termina a menstruação, tô livre. Por mais, sei lá, 3 semanas. Menstruei de novo. Sem saber o que está acontecendo, como, por quê, o que vem, o que vai, como é que... Sem saber, simplesmente como um evento passivo. Eu recebo aquilo de vez em quando, né? E também como uma desvantagem biológica. Isso foi muito construído durante a segunda onda feminista. E aí uma frase famosa da Germaine Greer, que é uma escritora dessa época, a menstruação é algo que a gente preferia não ter. Então era esse meio que o mood da época.
E também aí quem que falou, acho que foi a Márcia, que a gente vive numa sociedade masculina e linear, né? Então a ciclicidade não combina com essa produtividade, a Mariana falou também. E aí isso é muito um efeito de revolução industrial, né? Quando o tempo do trabalho ficou esse tempo sei lá, das 8 às 5 ou das 8 às 6, e a gente passou a girar em torno do relógio e não mais das estações do ano ou do sol que sobe e desce, né? Então a gente teve que performar muito mais de acordo com o relógio do que com qualquer outra coisa. E aí aqui eu trago esse gráfico que eu adoro, comparando então os níveis hormonais masculinos e femininos, vejam só, né? Vejam como a testosterona que sobe e desce num ritmo diário, ela é perfeita para esse trabalho das 8 às 6 ou das 9 às 5, porque sobe, depois desce, sobe, depois desce. Agora, ao longo de um mês, olhem a flutuação hormonal das mulheres. Tipo, são poucos os dias do mês que a gente tem os hormônios mais ou menos no mesmo nível. Ali, talvez do dia 1 ao dia 5 da menstruação, que é bem o iniciozinho ali, a gente tem mais ou menos os mesmos. Mas olha só, se eu pegar no dia 10, o meu estrogênio vai estar num ponto, a progesterona vai estar no outro. No dia 11 já é outra coisa, porque daí o FSH já está subindo, o LH também. Aí depois lá no dia 20, a progesterona está lá em cima, o estrogênio está lá embaixo. Então imagine se a gente fatiar isso dia a dia. Cada dia a gente é uma, mais ou menos, no nosso ciclo, né? E a gente é muito despreparada para compreender o que acontece. Então, eu já vou aproveitar essa imagem para dar uma primeira pincelada sobre o ciclo menstrual. Então, a gente começa o primeiro dia de ciclo, o primeiro dia de menstruação, que a gente tem os hormônios mais no nível baixo, né? Então, e quais são os principais hormônios? Estrogênio, que é o pontilhadinho roxinho, esse aqui, ó. E a progesterona, que é o verdinho, que são produzidos nos ovários. Os outros dois, LH e FSH, o LH, o amarelo, e o FSH, o pontilhadinho azul, são produzidos na hipófise, tá? Então tem toda uma conversa que acontece entre cérebro e os ovários para tudo acontecer. Então, o que é importante a gente perceber? Que na medida que a gente vai caminhando no ciclo, tá aqui, terminei minha menstruação, vou caminhando para ovulação, o LH e o estrogênio sobem e ficam no pico ao redor da ovulação. O evento mais importante do ciclo menstrual é a ovulação, tá? A menstruação é um resultado da ovulação, tá? Quando não tem fecundação, esse óvulo, né, vai escorrer e todo o tecido endometrial que se cria para uma possível fecundação vai acabar descamando lá na menstruação. Então, o estrogênio, ele dá o pico aqui na ovulação, depois ele cai, dá mais uma levantadinha e desce. Já a progesterona, ela reina na segunda etapa do ciclo, né? Que é a fase lútea, na segunda etapa. E depois ela cai. Então, aqui nos últimos 3 dias do ciclo, a gente está com todos os hormônios bem baixos de novo, né? Então, é em parte por causa disso que a gente tem também flutuações nos nossos níveis de energia, na nossa, digamos assim, clareza intelectual, né, energia física, energia emocional. Então, a gente experimenta essas flutuações muito por conta dessas flutuações. E aí, uma reflexão bem interessante, também né, de uma feminista famosa, Gloria Steinem, ela escreveu um texto, se os homens menstruassem, então, como seria? E ela questiona, né? Como seria o mundo se os homens menstruassem e não as mulheres? E aí ela fala, assim, é muito engraçado o texto, é muito bom, é imaginar um mundo mesmo, como seria. E eu vou compartilhar depois no final um PDF com vocês sobre um resumo, assim, da apresentação, e lá tem o link para vocês lerem o texto na íntegra. Mas ela fala coisas do tipo assim, haveria uma competição para saber quem que sangra mais. Tipo, o primeiro sangramento ia ser um sinal de macheza. Se os homens menstruassem, os produtos menstruais seriam de graça para todo mundo em todos os lugares. Então ia ter competições sobre isso e tudo mais, né? Então, assim, ela faz uns comentários que realmente nos fazem questionar por que isso não é visto como um sinal de poder, de saúde, né? Então eu convido vocês a fazerem essa leitura depois. Bom, então, que tal a gente sair desse lugar de ciclo menstrual como um evento passivo, que eu sofro de tempos em tempos, para então sermos protagonistas do nosso ciclo menstrual? Essa é a proposta que eu tenho para a gente hoje e para daqui para frente, tá? Então, aqui uma outra imagem do ciclo menstrual para eu explicar para vocês. O ciclo menstrual ele tem principalmente 2 grandes fases.
A primeira dela, essa parte rosa aqui, do dia 1, primeiro dia de menstruação, até a ovulação, que pode ser no 14, mas pode ser no 10, pode ser no 11, pode ser no 13, pode ser no 15, pode ser no 17, não sei, tá? Isso aqui é aquele exemplo didático de um ciclo perfeitinho de 28 dias. Um ciclo normal de 21 a 35. Então, se eu tenho um ciclo de 21, talvez eu ovule lá no 12, no dia 12 ou no dia 9, tá? Então, cada uma tem que descobrir o que é o seu padrão, tá? Isso aqui é meramente didático. Mas voltando, do primeiro dia à ovulação, a gente tem a fase folicular. Por que se chama assim? Então, aqui tem o sanguezinho nos primeiros dias, mas já no início, durante ainda a menstruação, tem um folículo lá dentro do nosso ovário que vai se destacando. E ele vai crescendo e ele vai se desenvolvendo, aquele óvulozinho, até que chegando no dia da ovulação, ele libera, aquele folículo libera esse óvulo, que é esse momento aqui. E a ovulação só isso, é quando um óvulozinho, puf, sai para fora do folículo. Só que esse óvulo, ele fica vivo no nosso corpo 24 horas, tá? No corpo feminino. Só que a gente fala daí de um período ou de uma fase ovulatória e também de uma fase fértil. Por quê? O espermatozoide, ele fica vivo até 5 dias. Então, se eu tiver relação sexual, digamos aqui no dia 10, sem proteção, o espermatozoide ficou dentro de mim. E eu vou ovular no dia 15, ainda é possível acontecer uma fecundação, porque meu óvulo liberou aqui no dia 15, mas o espermatozoide está aqui vivinho da Silva. Então, o período fértil são esses 5 ou 6 dias, dia da ovulação e os outros dias antes, tá? Então, por isso que a gente fala isso como período fértil de uma fase ovulatória, porque isso influencia como... Lembra que o estrogênio está lá para cima e a progesterona está mais baixa, e o LH, que é quem... O hormônio LH é aquele que manda a mensagem para liberar esse óvulo do folículo, tá? Então, a gente fala que essa primeira grande fase do ciclo é a fase folicular. Depois que o óvulo é liberado, depois dessas 24 horas ali que ele fica vivo, ele se transforma nessa coisinha aqui, ó, que é um corpo lúteo. Por isso que a segunda fase do ciclo, que é do dia seguinte à ovulação, até o último dia antes de sangrar, é a fase lútea, por conta disso. Então, ele vai, digamos, murchando, murchando, murchando. E é esse corpo lúteo que faz a progesterona subir. Porque o que o corpo, ele faz, né? Ah, tá bom, liberei um óvulozinho. Se acontecer uma gestação, eu vou já preparar. Então, a progesterona progestare. Ela diz assim, não, vamos enriquecer essa parede do útero, porque se vier um embrião, eu já vou fazer uma casinha para ele ali, digamos assim. Isso é a progesterona que faz. Só que aí, se vê que não aconteceu a fecundação, então não preciso disso aqui. Vou liberar, sai a menstruação no dia 1, tá? Então, fase folicular, fase lútea, né? Mas ou a gente pode olhar como a menstruação, aí aqui a gente pode chamar esses dias aqui também de pré-ovulação, ovulação, pré-menstruação e menstruação. Também a gente pode chamar dessas duas maneiras, mas mais assim, biologicamente falando, são essas duas grandes fases. Se tiverem dúvidas, podem levantar as mãos e falar, tá? Eu vou seguindo. E agora pergunto para vocês. Em que fase do ciclo menstrual me sinto mais produtiva? Então, peço para vocês de novo pegarem o celular e responderem. Agora é uma pergunta de múltipla escolha. Sofia, eu já não menstruo. Tá? Você percebe alguma flutuação no mês, assim, ou você percebe que produz sempre da mesma maneira? Não, acho que tem uma flutuação, mas eu já não Tá, consigo conectar agora. tá, tá. Então, o que eu posso te sugerir é o seguinte: se você quer tentar mapear essas possíveis flutuações, você pode usar como base, por conta de uma duração parecida que o ciclo da Lua tem com o ciclo menstrual. O ciclo da Lua tem 28, 29 dias, tá? Você pode não ter nenhuma conexão com Lua disso, Lua daquilo. Não é sobre isso, não é sobre uma conexão espiritual com a Lua, ou não precisa ser. Mas pensa que, assim, do ponto de vista de calendário,
Um ciclo da lua inteiro tem mais ou menos a duração de um ciclo menstrual. E a lua tem um ápice, que é o momento da lua cheia, e tem um low, né, que é a lua nova. E aí uma crescente e uma decrescente. Então, o que você pode fazer, talvez, é anotar no seu calendário quando que é uma lua cheia e uma lua nova e tentar anotar sensações e diferenças de produtividade perto desses dois momentos, para tentar ver se tem Relação. alguma relação. Ah, geralmente no meio do mês eu me sinto mais disposta, e mais no meio do mês, o final do mês coincide mais com a lua nova, por exemplo, é o momento que. Porque assim, a lua influencia as marés, né? Tipo assim, a lua tem influência sobre a gente, de fato. Então, será que tem alguma relação? E aí, esse frame. Então, a lua, o ciclo lunar dá um frame que é um frame parecido com o do ciclo menstrual. Então, se você achar que isso faz sentido, você pode tentar mapear os próximos 2, 3 meses com base nisso e ver o que você percebe de flutuação, Obrigada. tá? Então vamos lá. Aqui. Vamos ver o que apareceu de. Ó. Então, duas pessoas, fase folicular pré-ovulatória, na ovulatória e não reconheço as fases. Então, assim, faz bastante sentido que nessa fase se perceba mais energia. Por quê, né? Então, logo que a gente vai saindo da menstruação, é comum a gente sentir os hormônios vão começando a subir e a gente tende a se sentir é, mais forte fisicamente. Quem faz atividade física, eu já convido para perceber a diferença que é, sei lá, correr, malhar, fazer yoga, de flexibilidade, de resistência, de força nessa fase e nas outras fases, né? Depois da ovulação, ali, período pré-menstrual ou no menstrual. Então, por exemplo, eu tô no período pré-menstrual, nos últimos 2 dias do meu ciclo, eu tô no dia 26 hoje do meu ciclo. Eu fiz yoga hoje de manhã, meu corpo parece que tem o dobro do peso que ele tem no início do meu ciclo menstrual. Então, eu convido a talvez começar a perceber as próprias mudanças pela atividade física. E aí depois a gente começa a observar como é que intelectualmente eu fico. Eu consigo organizar mais os meus pensamentos. Então, eu percebo que quando eu estou na fase pré-menstrual, por exemplo, eu esqueço mais as palavras, eu tenho menos clareza mental. Eu tenho, no Brasil, que eu dirigia mais, eu me lembro que ficava mais, a minha vista ficava um pouco mais embaçada no período pré-menstrual quando eu dirigia. Então, é isso, assim, é um treino a gente começar a perceber em que fases do ciclo que tais coisas ficam mais fáceis ou mais difíceis, porque a ideia é isso, é a gente reconhecer dentro de nós essas flutuações e que depois de um tempo de autoobservação a gente começa a perceber uns certos padrões e a gente pegar carona nessa onda. Entende? E em vez de lutar contra, é a gente pegar carona e somar esforços com o que o nosso ritmo interno já está nos oferecendo. Essa é a lógica, tá? E aí, como reconhecer, então, esse padrão único? Autoestudo, autoobservação. Não tem jeito. A gente precisa prestar atenção para reconhecer esse padrão. Então, como fazer isso? Bom, eu tenho 3 sugestões de ferramentas. Pode ser um aplicativo de ciclo menstrual, e tem várias opções no mercado de aplicativos gratuitos, que você não precisa pagar nada para começar. Mas, assim, eu sugiro que vão além das carinhas ali, de carinha feliz, carinha triste e tal, para incluir algumas palavras sobre como você se sente. E já no próximo slide eu vou dar dica de como fazer isso. Uma segunda opção é a mandala lunar, que é esse desenho, né? Uma mandala lunar, ela é em branco, mas ela é sempre nesse formato circular, com os dias do ciclo. Tem mandala que tem lá dia do ciclo só, 1, 2, 3, 28, 30, sei lá. E tem mandala que tem o dia do mês, que daí é uma mandala para cada mês. E aí você pode ir colorindo de acordo com como você se sente. Por exemplo, você pode pegar 3 categorias, tá? Como eu me sinto fisicamente, emocionalmente e intelectualmente. Então, digamos que para fisicamente eu escolho a cor verde, para intelectual a cor azul e para emocionalmente a cor rosa. E aí eu vou pintando na minha mandala no dia de hoje, vamos supor aqui, ó, sei lá, dia 19, segunda. E aí aqui eu marco os dias, ó. Quando tá pintadinho de vermelho é o dia de menstruação. Ó, é dia 1 do ciclo, 2, 3, 4, 5. Então eu vou marcar lá.
Verde clarinho, eu tô tranquila fisicamente. Verde escuro, eu tô cansadona. Emocionalmente, amarelo, amarelo claro quer dizer uma coisa, e amarelo escuro quer dizer outra, e amarelo médio. Então você cria meio que uma legenda, e aí vai preenchendo. No material que eu vou mandar para vocês, eu tenho um link lá para você baixar as mandalas, que é um trabalho de umas brasileiras, um trabalho bem bacana. Você pode baixar isso gratuitamente e preencher dessa forma. Porque o legal é depois você colocar 2 ou 3 mandalas, uma do lado da outra, e perceber as cores ao longo do tempo para identificar o padrão. O bom da mandala é isso, que ela é uma visualização gráfica. Tá? Então, ela dá um pouco, talvez, de trabalho no início, para você criar um pouco essas. Que eu vou mapear? Né, e ir lá de fato colorir, mas depois a comparação fica fácil. Mas o meu jeito preferido, na verdade, para começar, é um caderno. É um papel, assim, o mais simples todo mundo tem. E aí, como que eu sugiro fazer? É assim, ó. Você pega lá na primeira folha e você vai colocar assim, dia 1 do ciclo. Então, o ideal é você começar no primeiro dia de menstruação. E aí lá você vai colocar as 3 palavras que estão aqui, ó, as 3 perguntas. Como eu me sinto emocionalmente, uma palavra. Como eu me sinto mentalmente, uma palavra. E como eu me sinto fisicamente, uma palavra, tá? É um check-in em si mesma. Isso dura menos de 5 minutos, é muito. Isso dura 3 minutos, tá? E eu sugiro fazer isso sempre numa mesma hora do dia. Tipo, sei lá, antes de dormir, colocar um despertadorzinho. Que horas que eu deito na cama? 9h30, 10, 10h30, sei lá. Botar um despertadorzinho para não esquecer. Então, coloca lá, dia 1 do ciclo. Emocionalmente, como é que eu tô? Tô tranquila. Mentalmente, mente agitada. Fisicamente, tô bem. 3 palavras. Dia 2 do ciclo, como eu me sinto? Emocionalmente, uma palavra, mentalmente outra, fisicamente outra. Dia 3 do ciclo, tal. E aí, beleza, passou um ciclo. Menstruei de novo. Volta para a primeira página. Dia 1 do ciclo 2. Responde as 3 perguntas. Volta para outra página. Dia 2 do ciclo 2. E assim vai, porque daí você tem numa mesma página o dia 1 do ciclo 1, dia 1 do ciclo 2, dia 1 do ciclo 3. E aí, assim, você consegue comparar. Vai estar os 3 ciclos na mesma... Os 3 primeiros dias do ciclo na mesma página. Porque assim, vocês vão pensar, ai meu Deus, não tenho tempo da minha vida para fazer isso, vem essa pessoa aqui quer me botar mais tarefa para fazer. Eu sei que vocês estão pensando isso, mas eu digo assim, ó, se vocês fizerem isso bem feito uma vez na vida, não precisa mais fazer. É porque no início precisa anotar. A Patrícia está fazendo que sim, porque ela já passou por isso. Então, assim, no início a gente precisa de registro escrito para conseguir se autoconhecer, se identificar, se reconhecer. E aí a gente vai conseguir se respeitar, corrigir alguma coisa, se tem algum desequilíbrio. Tem uma fase que é especialmente difícil, que eu tenho pensamentos terríveis, que eu penso em desistir da minha vida, do meu trabalho, das escolhas que eu fiz, ou eu penso em matar o meu marido, ou jogar o meu filho pela janela. Aí depois você vai ver lá, tá lá, tudo no dia 25, tudo no dia 28 do ciclo. É o período pré-menstrual, quando as emoções, elas realmente se destampam, transbordam. E aí a gente pode ter mais autocompaixão com a gente mesma, mas a gente só vai identificar que, por exemplo, essas emoções emergem sempre nesse período se a gente tiver essa disciplina de uma vez na vida fazer bem feito por 3 ciclos. Então, assim, não é para sempre, mas é esse início que é preciso ser feito, tá? E depois a gente já vai saber. Quando tem essa coisa, aí já não vou nem marcar tal compromisso, ou vou tentar passar para aquela outra semana do meu ciclo. Então a gente vai se empoderando. Eu sei que essa palavra está meio esvaziada, porque às vezes fala-se muito nela, mas é literalmente um empoderamento, um autoconhecimento, e a gente vai conseguindo. É como se a gente conseguisse pegar o nosso ciclo nas mãos, seja ele qual for, seja ele um ciclo menstrual, ou seja ele um outro ciclo. Porque para quem não menstrua, muitas pessoas continuam tendo certos ciclos. Quais são eles? Não sei. Às vezes, porque assim, o ciclo menstrual, ele é uma forma da gente, ele dá assim, a gente fica grounded, né? A gente fica, tipo, ancorada no ciclo. Quando a gente não tem mais esse ciclo, ou a gente começa a entrar na perimenopausa, que é quando esse ciclo começa a oscilar, a gente vai ficando sem essa ancoragem. Então, isso também dá uma desestabilizada. Mas eu vou me ancorar no quê? Aí é justamente quando a gente precisa desse check-in radical.
porque eu não tenho mais certeza de que, quando eu tô no período pré-menstrual, eu vou ficar com raiva de todo mundo, ou sei lá, ou as emoções vou estar sensível. Não, às vezes eu posso estar sensível num outro momento. Então, é mais radical ainda essa escuta interior e esse respeito ao que eu chamo de autoridade interna. É a gente ouvir e reconhecer como a gente se sente e do que a gente precisa, tá? Então, confiem que se fizer bem feito esse mapeamento, muitos benefícios virão, tá? E, Nicole, só uma Diga, pergunta. No caso de pergunte. quem começa a ter uma oscilação no ciclo ou de início de menarca, que o ciclo não é regular, segue sendo a sua indicação colocar o primeiro dia do ciclo e não do mês? Sim, porque aí Sim. é o meu mês, digamos assim. O primeiro dia do Mesmo ciclo, que ele seja louco, um mês de mesmo que 20, ele um seja mês de louco. 28, tá. Mesmo que ele Entendi. seja louco. Ótima pergunta, Daniela. E isso é importante, assim. Então, quem tem meninas, né, na sua vida, é comum no início do ciclo ele ser longo e ser irregular. O corpo leva alguns anos para entrar numa regularidade. Então, é normal ter sangramento excessivo, aí depois tem pouco, aí leva 5 dias de sangramento, depois é 7, depois é isso, aquilo. Então, é assim, de novo, é um olhar amoroso para aquele corpo que está aprendendo a ciclar. Os hormônios ainda não entenderam direito como é que funciona. Então, assim, a gente não precisa de pílula para regular ciclo de ninguém. Se a gente deixar o tempo vai regular. Se com o tempo, depois de, sei lá, 3, 4 anos, 5 até de menstruação, não tiver regulado, a gente precisa olhar para certas coisas: alimentação, estilo de vida, sono, estresse, enfim, tem várias coisas que dá para olhar, mas assim, a pílula, né, ela não cura as questões do ciclo, ela deixa flat, né, ela deixa aqueles hormônios que fazem assim, deixa quase tudo assim. Então, a gente está mascarando o que quer que esteja acontecendo, em vez de tentar resolver, tá? Só que aí entra num ponto lá do nosso primeiro slide. Por que que a gente sabe tão pouco sobre ciclo menstrual? Nem os profissionais da saúde são bem treinados sobre ciclo menstrual. Muitos ginecologistas sabem zero ou quase nada sobre ciclo, sobre flutuações hormonais, sobre o impacto da nutrição nisso. Então, infelizmente, a gente não pode confiar em qualquer, eu sou médico, né? Daí tem assim a coisa do pedestal, da medicina e tal. Então, nem sempre a gente pode confiar em qualquer profissional da saúde que a gente encontra. A gente precisa se informar, né? E o meu papel como educadora menstrual é isso, é dar informação baseada em pesquisa para que as pessoas possam tomar melhores decisões em relação ao seu corpo, em relação ao seu ciclo menstrual. Então, da mesma forma que na menarca, o corpo, né, a menarca, a primeira menstruação, os primeiros anos de ciclo, o ciclo é comum ele não ser ainda regulado, né, ele ainda não achou o seu próprio rumo. No final da vida cíclica, que é entre esse ciclo ter essa regularidade para eu não ciclar mais, e a menopausa, então, é o aniversário de 1 ano da minha última menstruação. Então, quando eu fico menstruada, eu acho que eu estou indo para o fim das minhas menstruações, eu preciso começar a contar. É uma época de marcar no calendário. Se eu ficar 1 ano sem menstruar, aí eu posso dizer que eu cheguei na menopausa. O período de transição é a perimenopausa. Peri é tudo que está perto, ao redor. Então, é normal, o corpo está se acostumando a não ciclar mais. Então, é óbvio que coisas vão acontecer. E a principal mudança que acontece, né, nas mulheres nessa época é cerebral. E é o cérebro que é responsável por onda de calor, por rubor, por insônia, a maioria dos sintomas que a gente tem de perimenopausa são por conta, é como se o cérebro ele sofresse um novo download nesses anos que antecedem a menopausa. É o novo cérebro que a gente vai ter até o fim da nossa vida. Então é por isso que dá essas panes de vez em quando. Mas existem, de novo, várias formas de a gente, primeiro, compreender o que está acontecendo e formas para lidar com esses sintomas, e também formas medicamentosas, hormonais, enfim, existe uma gama imensa de opções para tratar isso, mas falta muito a compreensão, né? Então, eu também faço esse trabalho de informar, educar sobre a menopausa. Então, o que eu já sei sobre o meu ciclo menstrual? Então, agora a gente vai quebrar em salinhas, para vocês conversarem um pouquinho e dividirem sobre como você se percebe em alguma fase, ou alguma coisa que incomoda particularmente, ou alguma coisa que é boa particularmente. Quando eu tô perto dessa fase, acontece tal coisa, isso eu gosto, enfim. Então, vocês vão conversar um pouquinho. Nicole, quanto tempo eu deixo
9 minutos, mas Ah, porque eu tô dividindo em três. tá, Em pode ser. três. Pode 9 ser? minutos tá bom. Tá. E aí tem uma sala que tá com duas pessoas, que é tu e a Márcia, na verdade, porque eu não consigo me ir. Tá, Vamos fazer assim, tá ó, tu bom. não entra e eu entro, eu entro. Eu vou trocar aqui porque a Marcinha eu já conheço bastante. Eu vou entrar numa sala, tá? Eu vou abrir as salas e vou Eu e a entrar Márcia, a numa gente vai sala. trocar uma ideia, então. Pode me deixa com a Márcia que a gente vai se conhecer. Tá, então eu vou te deixar com a Márcia e vou botar mais uma pessoa e vou entrar lá na sala 2. Daí todo Tá mundo bom, entra, tá bom? Até combinado. já, Até menina. já.
Vocês têm filhos? Não. Compartilhar. Opa. Ai, meu Deus. Sai daqui, você. Vamos ver. Apresentar. Muitas falas ótimas, assim. Então, de novo, respondendo o que a Mariana falou e também o que a Simone falou, não existe regra e a gente não tem que se enquadrar no que dizem que cada fase deveria ser, ou, ai, como assim eu estou irritada no período ovulatório? Estou errada. Como assim? Eu deveria estar irritada nesse outro período. Não, não existe isso. Não existe. Autoridade interna, check-in em mim mesma, como estou me sentindo. Isso é o que vale. E é a partir dessa experiência que eu vou viver no mundo. Então, a grande regra vermelha é: a sua experiência vale mais do que qualquer conselho, do que qualquer regra, do que qualquer comentário que qualquer pessoa tenha dito. Eu conheço mais sobre mim e sobre o meu ciclo do que todo mundo. Eu habito esse corpo desde o dia que eu nasci. Não tem médico ou médica ou educadora menstrual que vai saber mais do que eu sobre eu mesma. Então, se empoderem, que vocês são as senhoras de vocês mesmas. Tá? Então, assim, o que eu trago aqui é um mero mapa, é um guia, é uma sugestão de como muitas mulheres se sentem nas determinadas fases do ciclo, mas eu preciso me perguntar, e cada uma precisa se perguntar, e se estudar, e se observar para saber o que é o padrão de vocês. E esse padrão também muda. E aí, o que eu faço com isso? E como acomodar essas mudanças? Seja porque, sei lá, mudei de cidade, mudei de país, meu ciclo mudou. Eu tô mais estressada, menos estressada, meu ciclo mudou. Tive filho, voltei a menstruar, meu ciclo muda. Tô na perimenopausa, meu ciclo muda. Assim, a gente não é um robô. Então, assim, acomodar essas mudanças, não tem regra. Mas existe um guia, e é isso que eu vou trazer para vocês. Agora, antes da gente passar para esse guia, então, passar por 5, 6 dicas, porque assim, ó, o ciclo menstrual, ele é um sinal vital. Cada vez mais a medicina e a área médica está reconhecendo isso. Então, várias coisas, vários pequenos milagres precisam acontecer no nosso corpo para a gente ovular e, consequentemente, menstruar. Então, se a gente não está menstruando, pode ser sinal que alguma coisa não está indo bem no nosso corpo. Por isso que isso é importante. Sei lá, se eu estou numa guerra, numa situação de fome, provavelmente eu não vou ovular, porque meu corpo vai me dizer, lá do seu ponto de vista evolucionista, não é bom ter um filho agora, então não vou ovular. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde como um todo para a gente ter um ciclo saudável também. Então, mapear o ciclo para entender essas mudanças é super importante. Uma dieta saudável, de preferência, né, com poucos ultraprocessados, poucos leite derivados, pouca carne vermelha. Em geral, essas coisas não deveriam, assim, podem impactar negativamente o ciclo, tá? Fazer atividade física regular, podendo adaptar para as flutuações de energia, ótimo, mas fazer exercício em todas as fases do ciclo. Dormir bem, porque não dormir bem prejudica aí todos esses sistemas sensíveis hormonais do corpo, e gerenciar o estresse. Um dos grandes disruptores hormonais é o cortisol. Então, a gente precisa estar com isso baixo para a gente ter uma boa saúde e, consequentemente, um bom ciclo menstrual. Então, aqui é a cereja do bolo da minha fala hoje: produtividade cíclica e inteligência emocional. E não se preocupem em anotar, porque essa figura, essa imagem vai estar no PDF que eu vou mandar para vocês depois, tá? Então, assim, da menstruação, tá? Comecei o meu ciclo. Quais são as palavras-chave desse momento, né? Então, geralmente, é um momento de descanso, tá? Se a gente entende que a gente não é máquina, todo mundo, todo ser humano merece descanso. A gente não precisa fazer nada para merecer. Só que a gente vive no mundo da produtividade, em que descansar é quase um crime. Não caiam nessa. Todo mundo precisa descansar, até mesmo para produzir na hora de produzir. E nós, mulheres, temos um período assim de fábrica, um convite interno de fábrica para o descanso, que é o período menstrual. Então, esse descanso pode significar coisas diferentes para cada uma de vocês. Pode significar, sei lá, não fazer nada de noite da minha vida. Pode significar dar uma parada na atividade física. Pode significar ficar em casa no final de semana. Se cair a menstruação no final de semana, não vou ter nenhum compromisso social. O que é essa pausa? Cada uma vai dizer.
mas a menstruação é um convite para isso, para o autocuidado, para uma bolsinha de água quente no ventre ou na lombar, se for o caso, um convite de reflexão, de insights, de avaliação. Eu estou começando um ciclo, bora olhar o que aconteceu no último ciclo? E pode ser que vocês percebam que o jeito que a menstruação acontece, com dor, sem dor, tranquila, com coágulo, mais intensa, menos intensa, pode ser um reflexo do último ciclo. Ah, eu viajei muito, foi muito estressante, eu tive uma perda no trabalho, uma situação difícil, uma apresentação, ou perdi uma pessoa, terminei um relacionamento, muito provavelmente vai ter uma menstruação mais dolorosa, porque é como se fosse a culminação daquele ciclo. Então, prestem atenção. O momento da menstruação é uma hora de avaliar o ciclo que acabou de terminar. Tentem fazer isso. Quem sabe nesses primeiros 5 dias ou 7 dias, dependendo de quanto tempo vocês menstruam, além das 3 palavras que eu pedi para vocês responderem, tentem escrever uma frase ou 2 a mais, uma pequena avaliação do último ciclo. O que mais que vem? E também, assim, quando a gente começa a ficar realmente tunado, né, assim, alinhado com o nosso ciclo, a gente percebe que podem vir insights, podem vir ideias, porque se a gente conseguir também dormir mais nessa época, dormir mais significa sonhar mais. E o sonhar mais pode ser o sonhar acordado ou sonhar dormindo. É visualizar o que eu quero pro meu ciclo que está começando agora. Bom, acabando a menstruação, o que é geralmente mais propício, tá? Como a Patrícia falou, eu sinto, ou algumas de vocês falaram, a minha maior pico de energia é quando eu saio da menstruação e estou caminhando para a ovulação. Então é uma fase de, bom, se eu pausei, talvez eu tenha deixado uns pratinhos caírem na minha vida. Vamos retomar. Botar a roupa para lavar, aqueles projetos, aqueles e-mails que eu não respondi porque eu decidi pausar e tinha espaço para isso, agora eu preciso dar um gás. Então a energia vai estar renovada, eu vou conseguir fazer isso. E na medida que a gente pega a prática de pausar quando precisa pausar, a gente consegue, porque nós mulheres temos imensas e maravilhosas capacidades de conseguir colocar os pedaços de trabalho em cada parte do mês quando faz mais sentido. Então a gente dá conta. Confiem em vocês, vocês dão conta de dar um gás aqui para poder descansar um pouco aqui, porque eu preciso mais. O pré-ovulatório também é bom para começar coisas, tá? Novos hábitos, vou começar uma atividade física, aproveita essa fase do ciclo que tem esse ímpeto de recomeço. Iniciar novos projetos, faíscas, inícios, tudo que tem a ver com início é bom aqui. E network, então a gente vai começando a voltar essa energia, a gente tende a se sentir mais elástica, se o corpo tem mais, se espicha mais, a gente começa a se sentir mais bonita, a fala sai mais clara, o cérebro está mais organizado, as emoções tendem a estar mais organizadas. Então, tudo isso começa a favorecer a gente ir para fora do casulo. Se a menstruação é um momento de cocum, assim, a pré-ovulação é um período de começar, é a primavera, botar a cara para fora, comecei a florescer. E o período ovulatório, perto, né? Então, em volta um pouco antes, um pouco depois aí da ovulação, nesse período que é para algumas pessoas o ápice energético do mês, é bom para quê? Para falar em público, fazer apresentação, quando é possível, nem sempre é possível colocar as reuniões mais importantes nessa fase, mas um pouco é. Então, o que está na minha alçada? Isso depende do tipo de trabalho que a gente faz, né? Às vezes a agenda é mais flexível, às vezes não. Então, assim, por exemplo, tá? Se eu tenho que dar uma aula no meu período menstrual, não é o meu melhor momento para falar. Então, eu vou tentar naquele dia ter um dia mais tranquilo para poupar a minha energia para aquela hora que eu tenho essa reunião importante, porque eu sei que eu não vou estar muito cheia de energia. Então, a gente vai fazendo esses balanços, porque eu não tive escolha sobre aquela data, então eu vou me adaptar no dia e no mês, e na fase do mês. Que mais que é bom para o período ovulatório? Projetos criativos, nutrir aqueles projetos. Então, dar o gás, mudar a ordem, fazer coisas, criar, seja que tipo de criação que você faz no seu trabalho, se é trabalho manual, se é trabalho intelectual, e mesmo assim, criatividade na casa, comida, fazer coisas, mudar a casa de lugar, é uma fase que a gente tende a ter isso mais fluindo. Aqui a questão de libido, né, o desejo sexual, o prazer, geralmente assim, o desejo de viver tá mais, que é a libido, né, tá mais em ascensão nesse momento. E se a gente acredita que a Mulher Maravilha existe, geralmente ela está presente nessa fase do mês.
que aí depende para cada mulher quanto tempo isso dura. Às vezes é 5, para mim é tipo uns 5 dias. Para algumas mulheres é tipo 10 dias. Só que o mundo quer que a gente seja Mulher Maravilha o tempo todo. Resistam a essa tentação. Isso não é possível, não rola. Então, primeiro começa a dizer não para si mesma. E aí, uma coisa que eu às vezes faço nessa fase, eu faço um overbooking na minha agenda nessa fase. Eu tô ali, não, vai dar tempo de tudo, quero encontrar todo mundo. Aí eu encho os próximos finais de semana de atividade, quando chega lá no pré-menstrual e na menstruação, eu digo, putz, por que que eu marquei tanta coisa? Então agora eu já sei. Ah, tá. E aí tem que anotar no calendário quando acontece cada coisa para a gente conseguir fazer essa programação melhor. É bom para vender nossas ideias, vender nosso peixe. Então, toda essa fase do ciclo que a gente está mais para fora, está com a pele mais brilhante, está se achando sensual, até os feromônios, tudo isso está rolando, então facilita tudo isso que é para fora. Bom, em algum momento vai acontecer o início da descida, que os hormônios, a progesterona vai subir, mas o estrogênio vai descer, e a gente vai começar a se preparar para o retiro, para a pausa. Então, muitas coisas podem acontecer aqui. Então, o período pré-menstrual, que não é TPM, então TPM é uma disfunção, tá? Então, assim, sentir algumas oscilações, mudança um pouco de humor, um pouco de inchaço, um pouco de sensibilidade no corpo e menos intensidade, vigor físico, é normal. Mas se isso é grande, se isso atrapalha a minha vida, aí eu tenho uma disfunção, eu tenho uma TPM, uma tensão pré-menstrual, uma síndrome pré-menstrual. Mas assim, até um grau pequeno de mudanças é normal. Todo mundo que tem uma menstruação tem um pré-menstrual, mas não é todo mundo que tem uma TPM, ou que deveria ter. Então, também convido a gente não normalizar a TPM, porque a TPM não é normal. E também e não se colocar naquele lugar de, vou comprar um balde de sorvete e 1000 chocolates e vou ficar ali só. Então, isso é se apequenar, isso é também se colocar num lugar meio que de uma menina. Então, eu convido vocês assim a se empoderarem nessa fase, porque essa fase é a do eu crítico. Ele vem com a espada. Então, é hora de cortar, é hora de editar, de dizer não, de colocar limites, de refletir, recalibrar. O que eu estou fazendo? É isso mesmo? Às vezes dá vontade de acabar com tudo mesmo. Não quero mais essa vida. E é importante, eu sempre digo que o período pré-menstrual é a terapia gratuita que vem de dentro da gente. Então, atenção, eu não preciso agir, gente, nessa fase. Observa, o que vem? Anota. Quero me separar do meu marido. Odeio a minha vida. Odeio sei lá o quê. Quero matar tal pessoa. Observem, é puro ouro e riqueza o que vem nessa fase. Tá? Então é uma boa época para editar, finalizar projetos, para fazer os cortes, faxinas diversas na casa, no computador, na vida, tá? Para depois a gente entrar de novo nessa pausa, larga tudo, respira uns dias e depois volta, tá? Peraí que tem. Deixa eu ver que mais. Opa, eu fui pro lado errado. Então, assim, para a gente finalizar, o que eu posso fazer hoje para entrar nesse modo de autoconhecimento, de autocuidado, de reconhecer essas flutuações e esses poderes, né? Então, comecem hoje a fazer esse mapeamento, independente se está mais na perimenopausa, se está ciclando, se tem um ciclo regular ou não. Anote no seu calendário as fases do seu ciclo. Sei lá, é Google, o calendário do Google, é agenda, é papel, não sei. Pegue o seu calendário e anote. Anotar o quê? Bom, depende do que você quer observar mais. Eu quero perceber, eu quero focar na minha criatividade. Então coloca lá quando provavelmente vai ser o seu período ovulatório. E observa o que acontece ali. Mas, assim, eu diria para começar, marca a sua a próxima menstruação. Coloca lá 5 dias vermelhinho, eu boto sempre em vermelhinho. Aí a semana que antecede mais ou menos a minha menstruação é pré-menstrual. Eu marco sempre esses 2 momentos na minha agenda, porque daí o que quer que eu marque depois em cima, um workshop, uma apresentação, um atendimento, um trabalho, sei lá, eu já sei mais ou menos que naquela fase eu tenho as minhas particularidades. E aí eu vou poder abraçar aquilo na minha vida profissional e também na minha vida pessoal. E respeite a minha autoridade interna. Ouvir o que se sente, check-in em mim mesma, como eu me sinto. E dizer não, gente. Digam não. Digam não. A gente que mora na Holanda, né, a Mariana e Maria Cláudia, a gente aprende isso, assim, no início é até duro, né, que eles dão tanto não na nossa cara e falam tão direto, mas agora, assim, eu já estou 2 anos aqui, nossa, é uma maravilha, aprendo tanto, falar não, ponto. Não, não precisa de desculpa, não precisa explicar. Não. Não é igual sim. Tu não tá ofendendo a pessoa se tu tá dizendo não, porque tu tá dizendo sim para ti mesma, né?
E então, assim, aí não vai dar tempo da gente conversar de novo, mas eu iria, né, queria fazer com que a gente tivesse uma salinha para a gente dividir com outra mulher qual é o superpoder do ciclo, qual é dessas potências que eu quero focar na minha vida. Então, fica a reflexão individual para vocês daqui para frente. E como vocês podem, aí uma frase final, planeje sua vida de acordo com seu ciclo e viva sua máxima potência. É com isso que eu quero deixar vocês hoje. Perguntas também não vai dar mais